Bom dia. Hoje eu quero falar o que causa o estresse. O primeiro ponto que eu quero destacar é que o estresse ele causa todo tipo de doença, mas não é plano de Deus para nossa vida que vivamos debaixo do estresse. Porque em João 10:10 o Senhor diz que ele veio para nos dar vida em abundante. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte: o medo produz o estresse. Gênesis 3 diz assim: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então vejamos, o homem teve medo. Então o medo ele produz o estresse, mas o medo ainda não é a raiz. Então nós vamos ver agora o que produz o medo. Mas é medo de quê? Medo de não cumprir a meta, medo de ser demitido. Então, o medo produz o estresse. Agora, a base de todo medo é o pensamento de que não somos amados. A palavra de Deus fala que o amor lança fora todo o medo. Qual amor? O meu amor para com Deus é importante, mas o apóstolo João quer dizer o seguinte: é o amor de Deus por nós, quando temos esta revelação, lança fora todo o medo. Então, primeiro ponto, nós vencemos o medo quando nós temos a revelação e cremos e começamos a sentir o quanto nós somos amados pelo Senhor. Antes de sentir, precisamos crer. Então, todas as manhãs declare: eu sou amado de Deus. Esta é a base para lançar fora todo o medo. Mas o medo ainda não é a raiz que produz o estresse. Agora, o que desperta o medo? Na verdade, quanto mais a pessoa ela faz a introspecção, ou seja, a autoanálise promove em você o espírito de condenação. Então, se uma pessoa está debaixo de condenação, ela vai começar a sentir medo. Então foi o que aconteceu com Adão. Veio o espírito de condenação nele e ele sentiu medo e foi se esconder de Deus. Então, a condenação produz o medo. Mas o que vence a condenação? É nós cremos que nossos pecados foram todos perdoados pelo Senhor lá na cruz. 1 João 9 fala que se confessarmos os nossos pecados, Agora, confessar na Bíblia significa concordar com Deus que errou, mas também concordar que os pecados já foram todos perdoados pelo Senhor Jesus lá na cruz. Então, vencemos a condenação quando cremos que os nossos pecados são perdoados. Então, quando aceitamos a Jesus como Salvador, essa tem que ser a nossa fé, que os meus pecados já foram perdoados. Eu já tive essa revelação. Eu lido com o meu pecado não pedindo perdão ao Senhor, porque eu creio que já sou perdoado. Mas quando chego diante dele, chego confiante que o sangue já me lavou, mas peço ajuda para vencer o pecado na minha vida que ele me mostrou. Mas Deus mostra pecado não é para condenar, é para que fortaleça em mim essa convicção que dos meus pecados ele não me lembra mais. Mas pecado traz consequências, então eu peço ao Senhor para me ajudar a vencê-lo, mas crendo em seu perdão. Então nós vimos a sequência aqui. O espírito de condenação produz o medo, e o medo produz o estresse. Mas ainda o espírito de condenação ainda não é a raiz. Então nós vamos ver a raiz. É o que produz condenação. Gênesis 3:12 diz: então disse o homem: a mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então a árvore do conhecimento do bem aqui e do mal, ela aponta para a lei. A lei é no sentido de querer fazer as coisas no esforço próprio, querer merecer para receber de Deus. Então, quando vivemos debaixo da lei do merecimento, ela vai nos trazer condenação. Quando nós falamos de lei, a lei de Deus é perfeita e boa, mas a lei não tem poder para transformar o homem. A graça sim tem esse poder transformador, porque a graça é Deus fazendo por nós. A lei é você querer fazer por você mesmo. Então, o que provocou o espírito de condenação foi lei. Então, a lei traz condenação, a condenação produz o medo e o medo produz o estresse. Então, a raiz de todo o estresse, a raiz de todo o problema é querermos viver na base da lei do merecimento.
Deus hoje relaciona conosco na base da obra consumada de Cristo lá na cruz. Portanto, abandone-se à lei do merecimento e passe a desfrutar do favor imerecido de Deus, que nenhuma condenação vai ter poder na sua vida. Concluindo esse momento, o apóstolo Paulo, ele diz na sua carta aos Coríntios que nós devemos tirar o véu para poder contemplar o Senhor. Então, o que é o véu? Paulo ali, ele diz que o véu é a lei do merecimento, é do esforço próprio, é querer fazer para poder conquistar as bênçãos de Deus, mas a bênção já foi conquistada, porque o Senhor Jesus lá na cruz, ele disse, está consumado. Então saia da religião e venha desfrutar da graça de Deus. Religião é você querer fazer para Deus. A graça, Ele já fez tudo por você. Ele é a sua provisão, Ele é tudo aquilo que nós precisamos. E a graça é uma pessoa, e a graça é o Senhor Jesus. Então graça é aquilo que Deus faz por mim. E lei é aquilo que eu faço. Portanto, desfrute da graça e a lei não terá poder na sua vida para te condenar.